19ª aula do curso Ciência da Religião, examinaremos, à luz da Bíblia, sobre a maçonaria. O que é a maçonaria? A maçonaria é uma sociedade discreta em que as ações são reservadas apenas àqueles que dela participam. A maçonaria é uma sociedade universal cujos membros cultivam o humanismo, os princípios da liberdade, da democracia, da igualdade, da fraternidade e do aperfeiçoamento intelectual. A maçonaria admite que todos os homens é livre e possui bons costumes, não faz distinção de raça, de religião, ideário político ou posição social. Suas únicas exigências são que o candidato possua um espírito filantrópico e de buscar sempre a perfeição. O termo maçonaria é de origem francesa, significa construção. O termo maçom, por extensão, significa associação de pedreiro. Esses construtores iam de obras em obras, livres, sem a exigência de pagar impostos ou de dar satisfação à nobreza ou à igreja. Daí serem chamados de pedreiros livres. Isso é a maçonaria. O que é um templo maçônico? É um lugar onde se reúnem os maçons periodicamente para praticar as cerimônias ritualísticas que lhes são permitidas, em um ambiente fraternal e propício para concentrar sua atenção e esforços para melhorar seu caráter, sua vida espiritual e desenvolver seu sentimento de responsabilidade, fazendo-lhes meditar tranquilamente sobre a missão do homem na vida. Existe no mundo aproximadamente 6 milhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes. No Brasil, existem cerca de 170 mil maçons e 4.700 lojas. Os templos são chamados de lojas. A grande loja de maçonaria foi criada na Inglaterra em 1717 e unia as 4 lojas londrinas. No final do século XVIII, já existia 700 lojas na França, compostas por nobres, membros da classe média e do clero. A propagação da maçonaria ocorreu apesar de a proibição feita pelos papas Clemente VIII e Bento XIV em 1738 e 1751. A Igreja, então católica, passou a proibir a maçonaria. Como funciona a maçonaria? A maçonaria funciona com base em 2 conceitos fundamentais: fraternidade e respeito à liberdade. A fraternidade tem como fundamento a ideia de que todos os seres humanos foram criados pela mesma força que rege o universo. Assim, todas as pessoas são iguais, devem tratar umas e outras com respeito e solidariedade. Em relação à liberdade, a ordem defende que todas as pessoas, apesar das diferenças, devem conviver em uma sociedade baseada em respeito e solidariedade. Assim, a maçonaria prega que o respeito à liberdade conduz a uma sociedade mais justa e igualitária, em que todas as pessoas devem desempenhar as mesmas obrigações e ter os mesmos direitos. Para ser membro da maçonaria, é preciso um convite formal e é obrigatório que o indivíduo seja iniciado por outros maçons. Além disso, para se manter na ordem dos maçons, é necessário cumprir uma série de juramentos e obrigações, sejam elas esotéricas ou simbólicas. O maçom deve também estar integrado em uma loja ou templo. Para que uma pessoa se torne maçom, existem algumas exigências: crer no ser superior, criador do universo, e viver uma vida honrada, pautada em bons hábitos morais e de fraternidade.
Depois de ser aceito na ordem, o maçom também possui obrigações. Deve respeitar as normas da sociedade, ser capaz de manter os rituais em segredo. Também deve trabalhar constantemente pela manutenção da justiça social, com base em valores como solidariedade, liberdade e igualdade. A maçonaria é uma religião? A maçonaria não é uma religião, mas a ordem possui uma ligação com a religiosidade e espiritualidade, pois seus membros acreditam na existência de uma força superior que rege o universo. Além disso, a maçonaria não faz distinção entre as diferentes crenças religiosas que existem, sendo tolerante com todas as formas de fé. Pessoas de todas as religiões podem ser aceitas na ordem. A única exigência é que o maçom acredite na existência do Criador do universo. Não pode ser um ateu. A maçonaria só não aceita que seus membros sejam ateus, ou seja, que eles não acreditem na existência do ser superior que criou e rege o universo. Para algumas pessoas, a maçonaria está relacionada com o satanismo ou outros grupos misteriosos, como os Illuminatis. Essa relação não é clara, não havendo provas concretas que comprove essa associação. É o tal problema. Fala coisas que não sabe. E coisas que se fala que não sabe, esparrama de uma forma terrível. Coisas boas é difícil, mas coisas ruins é dessa forma que espalha. O olho que tudo vê é um símbolo da maçonaria. O olho que tudo vê é um dos mais fortes e conhecidos símbolos da maçonaria. Ele é a representação da presença da força criadora do universo e está presente em todas as lojas maçônicas, para relembrar o olhar atento do grande arquiteto do universo. É um símbolo que faz com que lembre do Todo-Poderoso Deus. O que se exige dos maçons? Em princípio, tudo aquilo que se exige ao ingresso em qualquer outra instituição. Nada diferente. Primeiro, respeito aos seus estatutos, regulamentos e acatamento às resoluções da maioria tomadas de acordo com os princípios que as regem. Amor à pátria, respeito aos governos legalmente constituídos, acatamento às leis do país em que viva. Em particular, a guarda do sigilo dos rituais maçônicos, conduta correta e digna dentro e fora da maçonaria. A dedicação de parte do seu tempo para assistir às reuniões maçônicas. A prática da moral, da igualdade e da solidariedade humana e da justiça em toda a sua plenitude. Ademais, se proíbe terminantemente dentro da instituição as discussões políticas e religiosas, porque prefere uma ampla base de entendimento entre os homens a fim de evitar que sejam divididos por pequenas questões da vida social. Que coisa boa, né? Sem discussão de política e de religião para ter harmonia. O que se obtém sendo maçom? A possibilidade de aperfeiçoar, de instruir-se, disciplinar-se, de conviver com pessoas que, por suas palavras, por suas obras, pode constituir em exemplos, encontrar afetos fraternais em qualquer lugar em que se esteja dentro ou fora do país. É uma disciplina. Finalmente, a enorme satisfação de haver contribuído, mesmo em pequena parcela, para a obra moral e grandiosa levada a feito pelos homens. A maçonaria não considera possível o progresso senão na base de respeito e personalidade, a justiça social e as mais estreita solidariedade entre os homens. Ostenta o seu lema liberdade, igualdade e fraternidade, com abstenção das bandeiras políticas e religiosas. A maçonaria não tem preconceito de poderes e nem admite em seu seio pessoas que não tenham um mínimo de cultura e que lhes permita praticar
o seu sentimento e tenha uma profissão ou renda com que possam atender às necessidades dos seus familiares, fazer face às despesas da sociedade e socorro aos necessitados. O nível da maçonaria representa emblema da igualdade e da justiça. O significado do nível é a irmandade entre os maçons. De forma fraterna, os maçons convivem sem valorizar a profissão e a riqueza de cada um. Não existe, então, discriminação. Esse é o símbolo do nível. A escada é um símbolo que liga o céu e a terra. Seus degraus não podem ser vistos por todos, ou um ou dois degraus é o número visto pela maior parte dos maçons que, ao passo que se desenvolvam, se tornam mais graduados, são capazes de ver os degraus mais altos. Os três primeiros degraus representam os ideais fé, esperança e caridade. Mosaico. O mosaico na maçonaria representa o pavimento entre mosaico preto e branco, representa dois princípios. São eles o positivo e o negativo. A oposição entre a escuridão e a luz, ou luta entre o bem e o mal. O sol. Para os maçons, o sol é o amor ardente divino, bem como a caridade, e assim é comum ver símbolos solares no altar-mor da maçonaria. O rosto desenhado na imagem desse sol representa a face de Deus, bem como do grão-mestre. O triângulo tem três lados, tal como são três os princípios da maçonaria, como vimos: fé, esperança e caridade. Aperto de mão. O aperto de mão é um gesto secreto bastante representativo entre os maçons. E as diferentes formas como são dadas têm cada um o seu significado. Boas. Esse é o aperto de mão dos novatos. Nesse cumprimento, o polegar aperta o dedo indicador do companheiro maçom. Então, o dedo indicador aperta o dedo indicador do maçom. Tubucaim. Esse é o aperto de mão de passagem do grão-mestre. Então, esse é o segundo a forma de cumprimentar. A pata de leão. Esse é o aperto real do grão-mestre. Somente ele cumprimenta dessa forma, então é reconhecido que ele é o grão-mestre. Essas são a forma de cumprimentos secreto entre os maçons. Mitos sobre a maçonaria. E como tem tantos mitos, né? Como falam coisas sem saber. Isso é normal no nosso país, né? Não examina e fala. Principalmente nas religiões, né? E os religiosos falam coisas que não sabem o que está falando.
Todos já ouviram falar de alguma história relacionada a um bode preto com a maçonaria. Isso é comum ouvir, né? As histórias geralmente são de que você precisa montar em um bode preto para iniciar, ou que o deus da maçonaria é um bode preto. Para explicar essa questão histórica da crendice popular relacionada à maçonaria, com o uso oculto de um bode, os próprios irmãos maçons, sem encontrar nenhum indício que justificasse tal crença, buscaram uma explicação plausível sobre esse problema. Durante a Inquisição, muitos maçons foram presos e torturados para que contasse o segredo da maçonaria, porém nenhum contava. Por conta disto, os clérigos responsáveis pelos inquéritos, conhecedores da origem da confissão cristã, diziam que os maçons eram os bodes, que nunca contam o segredo. Daí começou esse mito com a maçonaria. E não foram só os clérigos católicos, também os pentecostais falam coisas, os evangélicos falam coisas que não sabem o que está falando. Na verdade, o bode não é símbolo maçônico, é o símbolo de bode expiatório, e isso tem a ver com o Velho Testamento. No Velho Testamento era feito isto. Os pecados eram colocados sobre a cabeça de um bode e que levava o pecado para o mundo. Isso é algo do Velho Testamento, não da maçonaria. A maçonaria não tem nada a ver com bode preto. Na maçonaria, o bode lembra as fogueiras da Inquisição e milhares de vidas arruinadas no decorrer dos séculos. Bode é lembrança de sombra tenebrosa para o maçom, que tanto sofreram por causa da Inquisição. Modernos maçons condenam o uso da imagem do bode, mesmo que bem-humoradas, pois essa imagem é desnecessária ao cumprimento da missão da ordem. Afinal, foi por causa desse símbolo que milhares morreram. O que se pode entender sobre a maçonaria? Que é uma boa sociedade, com bons princípios morais, que procuram a preservação da família, de todas as coisas boas, não tem discriminação com raça, cor, sociedade, nada. Muito boa essa sociedade. Mas o que a Bíblia diz sobre tudo isto? Em Marcos 16,15, Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a ordem de Jesus é que o seu evangelho seja de uma forma ampla e aberta a todos os povos, e não somente a uma determinada sociedade secreta. Não, Jesus não gosta dessas coisas. Jesus não aceita. O evangelho dele é amplo, é liberdade para todos os povos, não somente para um grupo, uma sociedade secreta. No cristianismo não existem segredos a ser guardado. Aliás, tudo tem que ser manifesto. A sua palavra tem que ser manifestada a todo mundo. A sua palavra não pode ser determinada a somente um grupo, como nós vemos os grupos pentecostais, evangélicos, formam grupos de sociedades só entre eles. E o mundo não conhece o evangelho, assim como a sociedade da maçonaria. Mateus 5, 14 e 16, Jesus fala: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não pode. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo da mesa, mas em cima, no velador. E dá luz a tudo que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Este é o Evangelho. Manifesto. Somos luz, temos que manifestar Jesus Cristo às pessoas. Somos luz. Não se pode esconder. Você não esconde uma cidade em cima de um monte, não. Você não põe uma luz debaixo da mesa, não. Então o Evangelho tem que ser manifestado. Não pode ser social. Somente para um grupo secreto. Essa é a nossa missão nesse mundo. Ser luz do mundo. Clarear o mundo. E não fazer com que o mundo queira saber nossos segredos. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, vocês são sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não tem nada de secreto. Somos proclamadores das virtudes de Deus ao mundo. Nós temos que manifestar Jesus ao mundo. O cristianismo não é uma sociedade secreta. É uma manifestação universal do amor de Deus em Jesus Cristo. Isso é o cristianismo. Mostrar para o mundo que muito precisa conhecer Jesus Cristo. E às vezes isso fica só entre paredes de religiões e não manifesta ao mundo, assim como a maçonaria, que faz tudo secreto. O grão-mestre na maçonaria é considerado um supremo da sociedade. Até a letra G aparece nos símbolos, né, do grão-mestre, considerado como um deus da sociedade. O que a Bíblia diz sobre isto? Hebreus 4, 14 e 15. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, que é Jesus, o Filho de Deus, apeguemos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Nosso apego é somente a Jesus Cristo. Nosso grão-mestre supremo que morreu e deu a vida por nós, perdoando nossos pecados. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Não como a sociedade da maçonaria, que tem o grão-mestre como todo-poderoso, supremo em tudo. E assim também como as religiões evangélicas têm os seus líderes como cabeça, homens, e se determina em obedecer em tudo. Nós só podemos submeter a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Somente Ele pode fazer essa ligação da gente com Deus. Só Ele pode fazer. A igreja não faz, o grão-mestre não faz, o papa não faz, o pastor não faz, os pastores que tanto faz lavagem nos cerebrais, nos seus membros, que é o Senhor e intercessor, não. Jesus Cristo somente pode fazer isto. Homem nenhum. Por isso, a nossa submissão, a nossa obediência é somente a Jesus Cristo. Respeitamos os homens, ouvimos que falam, mas não podemos submeter, assim como a maçonaria e as religiões submetem aos homens. Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em ninguém. A salvação não está em religiões, de forma alguma. Não está em igreja pequena, igreja ou famosas ou bonitas. A salvação não está em doutrinas, credos de igrejas. A salvação não está em homens famosos, em imagem, ídolos, em rituais. Não. A salvação está em Jesus Cristo somente. Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. A salvação está em Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, para receber o Espírito Santo. Somente em nome de Jesus Cristo somos salvos. Atos 16, 30 e 31. Quando o carcereiro acordou com o tremor que deu na prisão, os presos estavam ali, ele ia suicidar-se. Paulo disse: não faça isso, todos nós estamos aqui. E o carcereiro acreditou que Paulo e Silas eram realmente verdadeiros cristãos. Depois, trazendo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe Paulo:
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Somente Jesus pode te salvar, você e sua casa, se vocês crerem. Quando ele perguntou o que devo fazer para ser salvo, Paulo não apresentou uma placa de igrejas. Não. Ele não apresentou um credo de igreja. Não. Ele apresentou Jesus Cristo. O mundo religioso, com as suas filosofias e doutrinas de homens, infelizmente. Colossenses 2:8. Paulo orienta os colossenses assim: olha, cuidado que ninguém vos venha enredar, envolver com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Cuidado com isto. Paulo está orientando desde o primeiro século esse problema religioso de filosofia e doutrinas, credos de igrejas, coisas de homens. E ele continua no 20 e 23, se morreste com Cristo para o rudimento do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças, regras de homens. Não manuseie isto, não coma aquilo, não toque naquilo outro, não faça isto, regras e mais regras de homens, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Porque todas as coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Essas doutrinas religiosas criadas para os homens, até culto de doutrinas, são aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, criação de homens. Homem que cria essas regras. E de falsa humildade e rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O mundo religioso, doutrina de homens, credos de igrejas. Teve um aluno que disse, olha, se o curso for contra o credo da minha igreja, eu não vou fazer mais. Então, quer dizer, para ele a Bíblia não tem valor. O que tem valor é o credo da igreja, infelizmente. Vãs sutileza, sem fundamento, ilusórios, cultos assim, sem fundamento. Tem aparência de sabedoria, muito bonito. Olha que dança, olha a fumaça, olha que instrumentos animados, tudo emocional, mas sutil, não tem razão, não tem verdade. Culto de si mesmos. Amós 5:6. Amós fala para a nação de Israel: vocês cantam à toa, sem importância alguma, ao som da lira, e inventais, como Davi inventou, instrumentos músicos para agradar quem? Vocês mesmos. Vocês mesmos. Culto de si mesmo. Eles faziam culto para agradar a si. O nosso culto é para agradar a Deus, não nós. É por isso que Deus exige tudo do coração. Do coração, nada de emoção. Não tem instrumento no culto religioso porque é emocional. Não tem obrigação de oferta porque é emocional. Tudo Deus quer ver do coração, razão. Israel fazia culto para agradar a si mesmo. E nós vemos que o mundo religioso evangélico, os cultos é para agradar somente as necessidades que está sentindo. E não para agradar a Deus. Dessa forma. Rigor ascético. Doutrinas filosóficas que defendem a abstenção dos prazeres físicos. Lógico que a prostituição é pecado. Lógico. Mas os credos religiosos criam tanta doutrina que é proibido fazer tudo. Tudo. Esse é o mundo religioso. Assim como a maçonaria e todas as outras religiões que nós já estudamos. Que Deus nos abençoe. Que possamos entender o certo e o errado. E fazer tudo de acordo somente com a vontade de Deus, não das religiões.